1 milhão de Romeus estão fazendo a corte. Eles disputam um óvulo humano. Pode ser o início de uma nova vida. Explore agora em super interessante coleções. O corpo humano. O corpo humano. Sexo, a atração vital. O amor pode fazer o mundo girar, mas Damian e Ruth têm mais do que sonhos românticos. Eles querem ter um filho. Estes jovens estão respondendo a um profundo estímulo biológico para garantir a sobrevivência da raça humana. Como resultado das transformações ocorridas durante a puberdade, o corpo dos dois está preparado para a reprodução. Comparado a outros animais, somos mais tardios quanto ao desenvolvimento sexual. Essa não é a única diferença. Uma mulher tem seios mesmo quando não amamenta. E podemos fazer sexo em qualquer dia, não só na fase de produção do óvulo. Isso cria um vínculo que ajuda a manter os casais unidos. Sexo é prazer, mas também é procriação. O objetivo é simples: unir as características de duas pessoas em uma só, em um filho. Todos nós carregamos a semente de uma nova geração. O espermatozoide de um homem é uma de suas menores células, mas sua cabeça contém o projeto de uma nova pessoa. A cauda empurra o espermatozoide ao encontro com o seu alvo, o óvulo. Este é envolvido com nutrientes e as substâncias necessárias para se dividir e crescer. É a maior célula do corpo humano, mas ainda assim é menor que a ponta de uma agulha. Apesar de todas as diferenças, o óvulo e o espermatozoide levam a mesma carga, a informação genética para uma nova pessoa. O propósito do sexo é misturar esses genes e combiná-los de uma nova maneira. A cor de nossa pele, do cabelo e dos olhos, nossa saúde e temperamento, tudo é determinado pelos genes que herdamos de nossos pais. Cada recém-nascido é único. Pela constante mistura do pacote genético, a evolução assegura que a espécie humana continuará mudando. A capacidade de reprodução começa na puberdade. Mas o potencial já existe desde a vida dentro do útero. Uma mulher nasce com um estoque grande de óvulos. Este feto feminino de 5 meses já tem 7 milhões de óvulos aninhados em seus imaturos ovários. Na puberdade, restam apenas 300 mil. Os óvulos humanos morrem constantemente. A mulher tem apenas 30 anos de capacidade de engravidar. O homem nasce com sua fábrica de espermatozoides que só começa a funcionar na puberdade. Depois disso, nunca para. Em toda a sua vida, um homem produz espermatozoides suficientes para povoar muitas vezes o mundo. Para alcançar seu destino, o espermatozoide faz uma perigosa viagem, na qual milhões morrerão e a chance de sucesso para cada um vai contra todas as probabilidades. A concepção é um jogo de azar.
Os corpos encenam o ato sexual para permitir a união do óvulo e do espermatozoide. Um casal que deseja um filho, como Damian e Ruth, tem cada mês uma chance de mais ou menos 1 em 4. Na puberdade, a produção de hormônios sexuais aumenta. O estrógeno e a testosterona controlam o desenvolvimento dos seios, dos pelos do corpo e dos órgãos genitais. Esses mensageiros químicos transformam o corpo e a mentalidade. Surge uma novidade, a atração sexual. Os garotos começam a se interessar pelas meninas, que também passam a apreciar a companhia de rapazes. Os hormônios não só preparam nossos corpos para a reprodução, mas modulam também os sentimentos como a paixão. Primeiro passo: um rapaz conhece uma garota. Como ocorre a atração entre as pessoas? De acordo com o antigo ditado, a beleza está nos olhos de quem vê, mas a ciência pensa diferente. Todos partilhamos a mesma ideia do que faz um rosto ser bonito. Opera aí uma lei comum: a média. Cientistas selecionaram uma galeria de rostos comuns e os colocaram num programa de computador. O resultado desse trabalho foi um rosto que corresponde à média das pessoas numa certa faixa de idade. Foi este rosto médio masculino que as pessoas acharam o mais atraente, e aí está o retrato de uma mulher média segundo o computador. A busca de um padrão é provavelmente um recurso encontrado pela evolução para conseguir que a união dos genes tenha os melhores resultados. Mas antes do maquinário reprodutivo entrar em ação, existe todo um jogo de sedução. Rostos e expressões podem ser mais importantes que palavras, mas nesse jogo de parceiros, outros sentidos têm um papel essencial. Amor e desejo têm sua linguagem própria. Toque, cheiro, vista e som produzem mudanças em nossos corpos. Tudo isso com um propósito: unir espermatozoide e óvulo. A hipófise no cérebro libera hormônios que estimulam os órgãos reprodutivos da mulher. Aqui está, próximo ao útero, pouco mais largo que uma pera, o alvo dos hormônios, um ovário. Em primeiro plano, a tuba uterina. Está montada a cena para a criação de um novo ser. O ovário contém centenas de milhares de óvulos. Eles permanecem dormentes até que, uma vez por mês, um sinal hormonal amadureça um deles. O óvulo pode esperar 40 anos para fazer sua estreia, desde a época em que a própria mulher estava no útero. Enquanto o óvulo está seguro no interior da mulher, a fábrica de espermatozoides está no mundo exterior. É um lugar perigoso, mas os testículos devem ficar frios. Os espermatozoides só podem ser produzidos numa temperatura de aproximadamente 1 grau abaixo da do corpo. Dentro dos testículos há centenas de metros de tubos, a fábrica dos espermatozoides. O aglomerado de caudas nesta seção é de espermatozoides maduros, esperando serem liberados. Em torno das paredes estão as células germinativas que se transformarão em espermatozoides. O processo completo leva cerca de 10 semanas. Os espermatozoides são produzidos a uma média de 1000 por segundo. Mais de 100 milhões são criados a cada dia. O espermatozoide é um eficiente veículo para direcionar seus genes ao alvo. Propulsionado por uma cauda que lembra um chicote, ele nada depressa rumo ao óvulo. A cabeça do torpedo, recheada de DNA, tem uma capa química que vai penetrar o óvulo. O DNA é uma dupla hélice enrolada que contém o código genético, o roteiro para desenvolver um novo ser.
Estas informações ficam armazenadas nos cromossomos, que se encontram no núcleo do espermatozoide e do óvulo. As células que se tornam óvulos e espermatozoides nascem com 46 cromossomos, como todas as outras células do corpo humano. Essas células são divididas por um processo especial e passam a ter 23 cromossomos. Antes de se dividirem, passam por um processo de mistura, trocando informações genéticas para produzir uma única e nova combinação. Essa mistura garante a variedade da espécie humana. Com milhões de espermatozoides esperando nos testículos e o óvulo pronto para ser solto, está armado o cenário mensal para o encontro entre os dois. Para que ocorra uma relação sexual, o ponto de partida da procriação, os corpos do homem e da mulher passam por várias modificações movidos pela excitação. As áreas vermelhas e brancas neste quadro térmico mostram onde o crescente fluxo sanguíneo produz calor, apenas uma das respostas do corpo ao estímulo sexual. Mudanças internas incluem dilatação de tecidos e lubrificação. A pele é o mais importante órgão de estímulo sexual. Nossos 2,5 metros quadrados de pele contêm 5 milhões de células tácteis, que enviam sinais sensoriais ao cérebro. Espalhadas por toda a superfície, existem áreas de especial sensitividade, as chamadas zonas erógenas, que incluem os lábios, os seios e os órgãos genitais. O fluxo sanguíneo aumenta e o coração trabalha mais rápido, enquanto respiramos profundamente para obter mais oxigênio. Mais sangue flui para o pênis, enchendo os corpos cavernosos e esponjosos, o que provoca a ereção. Os espermatozoides, até agora imóveis, começam a nadar. Se fossem do tamanho do homem, quebrariam o recorde mundial dos 100 metros de nado livre. Na ejaculação, fazem uma maratona, o equivalente a um homem nadar 15 quilômetros. Cerca de 500 milhões de espermatozoides, fortalecidos por secreções especiais da próstata, são lançados na vagina da mulher. Aqui começa a grande corrida, um percurso repleto de obstáculos mortais. Esta é a visão do espermatozoide dentro da vagina. Ela é cheia de esconderijos e fissuras que os apanham. Este é o portal para o útero, a entrada para o colo. Os espermatozoides devem contorcer-se entre estas rudes células. Muitos caem aqui. Outros abrigam-se, escondem-se e preparam outra saída em poucas horas. A vagina contém um ácido que a protege de germes. As bactérias não florescem aqui. Tampouco os espermatozoides. 100 milhões morrem imediatamente. A sobrevivência dos espermatozoides depende de sua força e potência ao nadar. A ejaculação os trouxe até aqui. Agora, eles estão por sua própria conta. Comparado com outros animais, o macho humano é pobre na produção de espermatozoides. Apesar do tamanho dos testículos, ele produz a mesma quantidade de espermatozoides de um hamster. Mais da metade deles pode ser anormal. Eis aí um espermatozoide de cabeça deformada. Outros possuem 2 caudas. Estranhamente, é uma desvantagem. Outros não possuem cabeça. A saúde do espermatozoide é vital, mas nenhum pode cumprir sua missão se não houver um óvulo à espera. No ovário, um folículo está amadurecendo, fazendo uma saliência na superfície do canto esquerdo, embaixo. A onda mensal de hormônios faz o folículo estourar, soltando um óvulo.
As fímbrias e os cílios no interior da tuba uterina funcionam como delicadas mãos que ajudam a empurrar o óvulo em direção ao útero. Uma vez dentro da tuba, o óvulo tem 48 horas para encontrar um espermatozoide. Apenas nestes 2 particulares dias, a cada mês, uma mulher pode engravidar. Ao contrário do espermatozoide, o óvulo não se move sozinho e, por isso, depende da ajuda dos cílios da tuba uterina. As paredes da tuba também o alimentam nessa lenta jornada até o útero. Para os espermatozoides sobreviventes, o obstáculo seguinte é o colo, a estreita entrada para o útero. Ele pode ser bloqueado por uma tampa mucosa. Esta pegajosa barreira protege a mulher de bactérias que podem invadir seu útero. Micróbios não conseguem penetrar sua fina estrutura, tampouco estas hordas de espermatozoides. Sob o microscópio, o muco parece entrelaçado e intransponível, mas 2 dias por mês a estrutura se transforma em uma ampla malha esburacada, através da qual os espermatozoides mais decididos podem deslizar. Este oceano interestelar é o muco do colo, transformado em cristais. Em seu período mais fértil, o muco interno feminino pode se tornar uma microscópica obra de arte. Fora do corpo, o muco seca e assume belos padrões de samambaias. Os espermatozoides podem agora forçar sua entrada. O muco limpa qualquer bactéria que eles possam carregar. Nessa época do mês, o muco também faz papel de reserva de espermatozoides. Eles podem sobreviver aqui por 48 horas. Esta piscina pode aumentar as chances de sucesso, caso a mulher ainda não tenha ovulado. A excitação feminina também ajuda o esperma. Quando ela alcança seu clímax, cai a pressão em seu útero, sugando o esperma através de seu colo e dirigindo-o para a fertilização. E há uma boa razão para este impulso. O óvulo pode ter apenas poucas horas de vida. Dentro do útero, os sobreviventes formam um grupo subindo contra a gravidade. O ambiente mórbido da vagina já ficou para trás. Os espermatozoides agora estão em território mais favorável. A parede do útero produz nutrientes, preparando-se para receber um óvulo fertilizado. Isso também ajuda os espermatozoides enquanto descansam no útero. Agora eles alcançaram a barreira final, a entrada para as tubas uterinas. Menos de 1% chega até aqui. Agora devem se decidir em qual tuba entrar. Apenas uma carrega um óvulo e metade dos espermatozoides toma o caminho errado. Pode ser uma questão de sorte, mas há estudos mostrando que os óvulos emitem algum sinal químico para guiar a sua cara metade. As pulsantes paredes do corpo feminino ajudam os espermatozoides em sua corrida final.
Óvulo e espermatozoides estão a milímetros de distância e se aproximando. Apenas uma centena de espermatozoides chega ao óvulo. Uma vez aí, os sobreviventes vão à luta. Os espermatozoides tentam freneticamente romper a camada externa. Eles empurram e atacam o óvulo, mas só um conseguirá entrar. Nessa maratona, não há segundo colocado. O bem-sucedido espermatozoide liga-se à superfície do óvulo. Uma explosiva carga de enzimas em sua cabeça abre o caminho. Esta onda de cor marca o momento. É um sinal químico atravessando o óvulo. Imediatamente, a parede do óvulo endurece, evitando a entrada de outro espermatozoide. Após algumas horas de fertilização, os cromossomos começam a se parear, 23 vindo da mãe e outros 23 do pai. Juntos formam uma célula humana de 46 cromossomos. A combinação dos genes é nova e única. Os 2 pontos azuis são os genes do espermatozoide. O ponto maior é o óvulo. Agora eles se unem no centro. Uma vez fecundado, o óvulo chama-se ovo. Os cromossomos se dividem e o ovo se racha em 2 células. Após algumas horas, cada um se divide novamente, formando então 4, 8, 16 células. As primeiras entre as milhões de divisões que formarão o feto. Nesse estágio, as células continuam menores do que a ponta de um alfinete. Mas o sucesso ainda não está garantido. Metade de todos os óvulos fertilizados não alcançam o útero. Perdem-se com o ciclo menstrual. Se tudo correr bem, no 7º dia o embrião já estará crescendo no interior do útero. Começa uma nova vida. Podemos não ser páreo para muitos outros animais em matéria de reprodução, mas ser menos fértil pode ser uma vantagem. Aliás, acaba sendo uma necessidade. Nenhum animal precisa se ocupar de maneira tão intensa de sua prole como os seres humanos. Afinal, a dependência pode durar até após a formatura da faculdade. Além de garantir a perpetuação da espécie, o sexo ainda nos proporciona prazer. Por mais desmistificada que seja a união do homem com a mulher, quando dela resultar uma nova vida, não deixa de ser um pequeno milagre.
Super Interessante Coleções, o corpo humano. Desvende os mistérios do corpo humano, seus órgãos, suas funções, sua importância. Uma coleção completa com 13 fascículos, todos acompanhados por uma fita de vídeo do Discovery Channel com as mais belas imagens do corpo humano. A cada edição, você explorará uma função do nosso organismo. Embarque conosco para mais uma viagem em Super Interessante Coleções, o corpo humano. Dentro de você existe um sofisticado laboratório, um exército de mensageiros químicos que influenciam a sua vida de centenas de maneiras diferentes. Os hormônios correm pelo corpo humano 24 horas por dia. Eles controlam os mecanismos básicos como a fome, a sede, o sono e a disposição física. São eles que ajudam você a reagir nos momentos de tensão ou de perigo. Eles controlam cada segundo da sua rotina, disparando as mensagens que regulam o seu ritmo. Eles influenciam tudo, até mesmo o desejo sexual. Conheça agora o relógio químico do seu organismo em Super Interessante Coleções, o corpo humano. Super Interessante Coleções, o corpo humano. Glândulas e hormônios, o laboratório interior. A vida de cada um de nós acompanha as batidas do relógio da sociedade. Mas você também tem o seu ritmo diário, individual, e o funcionamento do seu corpo varia conforme o horário. O relógio biológico bate silenciosamente, governando a sua rotina do dia a dia. Ele pode se atrapalhar quando você fizer longas viagens aéreas, mudando de fuso horário. Todos os sistemas do corpo trabalham em conjunto e, por isso, você sente fome ao meio-dia e sono à noite. Você pode acertar o seu relógio quando muda de fuso horário, mas o seu relógio biológico não se reajusta da mesma forma. Algumas glândulas levam um certo tempo para mudar o seu ritmo de funcionamento em função de uma viagem internacional. Toda vez que uma nova rotina afeta os ciclos internos do seu corpo, você sente cansaço e desorientação durante alguns dias. Acontece dentro do seu organismo uma espécie de guerra química, conhecida como jet lag. O jet lag não seria problema se você tivesse apenas um único relógio biológico, mas o corpo humano tem muitos relógios internos, diferentes glândulas que seguem horários independentes. As glândulas produzem os hormônios, mensageiros bioquímicos que agem à distância. Eles costumam nadar no sangue até atingir o seu órgão-alvo, regulando o seu funcionamento. Até agora, os cientistas já identificaram mais de 100 diferentes hormônios. Em forma de cristal, eles apresentam uma estrutura incrivelmente bonita. Alguns hormônios estão associados com emoções poderosas, como o amor, o ódio e o medo. Eles são fundamentais para você atingir a sua altura de adulto.
Também são secretados em situações de estresse, preparando o corpo para reagir adequadamente diante de uma situação de perigo. Os hormônios decidem até mesmo o sexo de um indivíduo, se ele vai nascer homem ou mulher. Os hormônios agem de uma forma parecida com o sistema nervoso. Sinais elétricos são enviados pelo cérebro e fluem pelo corpo. O cérebro é quem comanda o funcionamento das glândulas. Vários órgãos participam do sistema de controle hormonal do corpo. O cérebro, o pâncreas, as glândulas sexuais e a tireoide, entre outros. Eles produzem diversos tipos de hormônios que afetam o organismo de várias maneiras. Os hormônios fluem na corrente sanguínea e são levados para todos os pontos do corpo. Apenas determinadas células possuem os receptores apropriados para responder aos hormônios. Alguns hormônios afetam milhares de células, outros apenas algumas. Mesmo em concentrações muito baixas, os efeitos podem ser significativos. Esta molécula é atraída por um receptor que reage com o hormônio do crescimento. As células serão estimuladas para produzir o crescimento do corpo e a reposição de tecidos. Quando seu corpo tem necessidade de comida, são os hormônios que provocam a sensação de fome. Numa situação de perigo, outros tipos de hormônios ajudam você a reagir. A central biológica que mantém as glândulas funcionando está situada dentro do cérebro, em uma região chamada hipotálamo. Todas as informações que penetram o cérebro passam por esta área. De lá surgem os comandos principais que são repassados para a glândula mestre do corpo, a hipófise, também chamada de pituitária. Imagine uma linha que vai do seu nariz até o centro de sua cabeça. Esta é a hipófise. Ela pesa menos de 1 grama, mas possui um imenso poder sobre todo o corpo. Ela libera vários hormônios diferentes que controlam o funcionamento do organismo. A hipófise é chamada de glândula mestre porque é ela que regula outras glândulas mais abaixo no corpo. As instruções químicas enviadas pela hipófise dizem para essas glândulas produzirem seus próprios hormônios. Entre outras coisas, a hipófise comanda o crescimento do corpo e a maturidade sexual. Ela produz o hormônio do crescimento, fazendo com que a criança desenvolva seus ossos e músculos. Num determinado momento, ainda pouco explicado pela ciência, o hipotálamo dá ordens à hipófise para desencadear a puberdade. O processo de transição de uma criança para um adulto leva 7 anos em média. É um período de crescimento rápido e de emoções muito intensas. A hipófise dá as ordens para que se produzam os 2 principais hormônios ligados à reprodução, a testosterona e o estrógeno. Eles determinam o desenvolvimento dos órgãos genitais. Nos meninos, os hormônios da hipófise estimulam os testículos, que passam a secretar a testosterona, que desenvolve os órgãos genitais e provoca o aparecimento de pelos. Nas meninas, os ovários produzem estrógeno, permitindo o desenvolvimento das mamas. Ao final da puberdade, os corpos de ambos os sexos estão preparados para a reprodução. Aqui também, a hipófise desempenha um papel importante. Ela libera os hormônios que desencadeiam o desejo sexual, preparando o homem e a mulher para o acasalamento e a reprodução. Nas mulheres, a hipófise dispara a liberação de óvulos, 1 a cada mês durante toda a vida fértil. No homem, controla a produção de espermatozoides em um número que chega a vários milhões por dia. A hipófise tem muitas outras tarefas, além de regular o desenvolvimento do corpo humano. Ela também marca o compasso da nossa rotina do dia a dia.
O relógio biológico sofre na rotina de Chris, um piloto de aviação comercial. Ele evita o jet lag, sempre comendo e dormindo de acordo com seu próprio horário. Toda manhã, sua hipófise ativa as duas glândulas suprarrenais que se localizam acima dos rins. Elas ajustam o corpo e a mente para enfrentar o dia. Oculta debaixo de uma camada de gordura, a glândula suprarrenal é, na verdade, formada por duas glândulas separadas, uma dentro da outra. A camada exterior inicia o ciclo diário de hormônios com a produção de cortisol. O cortisol é produzido durante as primeiras horas da manhã. A sua concentração no sangue é máxima quando levantamos. É um tônico matinal que dá uma explosão instantânea de energia. Às vezes, o trabalho incessante do cortisol age contra nós. Quando você muda de fuso horário, ele permanece na mesma rotina durante vários dias. E quanto mais você envelhece, mais difícil se torna o ajuste de suas glândulas. Portanto, superar o jet lag não é apenas uma questão de ajustar o sono. Os hormônios podem levar uma semana para se adaptarem ao ritmo novo. À medida que o dia passa, o cortisol diminui. A parte interna da glândula suprarrenal libera a qualquer hora do dia dois hormônios associados ao estresse e à vigilância, a adrenalina e a noradrenalina. Como piloto de avião, Chris desempenha um trabalho muito estressante. Ele depende da adrenalina para manter o corpo e a mente prontos para a ação. Uma ameaça repentina faz com que esses hormônios aumentem dramaticamente, mesmo se o perigo existir apenas em um simulador de voo. A adrenalina e a noradrenalina agem diretamente sobre o coração, dilatando as artérias coronárias e acelerando os batimentos cardíacos. Elas agem do mesmo modo nos momentos de grande entusiasmo e nas situações de perigo. Quando você sente medo, raiva ou percebe algum perigo, o cérebro envia sinais nervosos diretamente para a glândula suprarrenal, que dispara no mesmo instante um jato de adrenalina e noradrenalina. Essas substâncias têm uma composição química quase idêntica. Apenas um átomo os diferencia. Moléculas desses dois hormônios estão sempre circulando no seu sangue durante todo o tempo que você passa acordado. O nível sobe numa situação de estresse. Qualquer que seja o problema provocado pelo simulador de voo, estes hormônios ajudarão Chris e seu copiloto a lidarem com ele. A adrenalina e a noradrenalina circulam em maior quantidade no seu sangue sempre que você experimenta uma situação de estresse. Quando você está na sala de espera para uma entrevista de emprego ou enfrenta um exame difícil, o seu nível de adrenalina fica bem mais alto do que o normal. E pode subir dramaticamente em momentos de tensão extrema, como um assalto ou a notícia de que terá de ser submetido a uma cirurgia. Stabilized. Um piloto de um Boeing 757 com 200 passageiros a bordo precisa estar em forma, sobretudo quando o motor está prestes a se incendiar. V1. Right engine fire. Rotate 17. Confirm that's a right engine fire. Affirmative, right engine fire. O cérebro de Chris dá o alarme. Seu sistema nervoso responde imediatamente, enviando comandos para os músculos que manejam os controles. Aqui, em uma emergência, o cérebro telegrafa, através dos hormônios da adrenalina, várias mensagens para o coração, pulmões e outros órgãos vitais. Essa dose extra de hormônios provoca um conjunto de mudanças físicas no piloto, a fim de prepará-lo para o desafio. As pupilas de Chris dilatam-se, aumentando o campo de visão dele. Sua respiração torna-se mais profunda e rápida, absorvendo mais oxigênio.
O coração bate mais depressa, liberando mais sangue para o cérebro e os músculos. O suor aumenta para esfriar o corpo. Os músculos de Chris se contraem, ficam tensos, preparados para movimentos rápidos e vigorosos. Ele experimenta a clássica situação do animal acuado, que precisa escolher entre enfrentar o inimigo ou fugir dele. A complexa cadeia de reação das glândulas injeta mais hormônios na corrente sanguínea, preparando o corpo para a ação. $50, $30, $20. O sangue de Chris encheu-se de adrenalina e noradrenalina durante toda a simulação de emergência. Quando a situação de tensão termina, os hormônios começam a diminuir. Em cerca de 10 minutos, eles voltam ao estado normal. Os hormônios trabalham da mesma forma com qualquer pessoa, seja ela um adulto ou um bebê. Mesmo antes de você nascer, eles já estavam lá, ajudando a estruturar a sua vida. Este monitor de ultrassom mostra um feto de 9 semanas revirando-se no útero de sua mãe. Ele está agindo sob a influência do hormônio da vigília, o cortisol. Os hormônios definem as características fundamentais de qualquer ser humano. Se um feto é programado geneticamente para ser um menino, ele apresenta testículos que começam a produzir testosterona, substância essencial para o desenvolvimento dos órgãos sexuais masculinos. Em indivíduos geneticamente masculinos, porém com um defeito na síntese da testosterona, os órgãos genitais podem ter uma aparência feminina. Sem a testosterona, todos nós nasceríamos com corpo de mulher. Depois de 15 semanas de gestação, a glândula tireoide começa a liberar outro hormônio vital. A tiroxina controla o desenvolvimento do corpo das crianças e especialmente do sistema nervoso. Depois que o indivíduo se torna um adulto, ela continua regulando o metabolismo, ou seja, o aproveitamento da comida pelas células. A tiroxina também determina o nível de gordura que você queima e o grau de eficiência com que você utiliza o alimento que ingere. Um adulto deve renovar a cada dia 250 gramas de músculos e tecidos. Durante as 4 horas no simulador, o piloto gasta mais energia do que o normal. Nas situações de estresse, o consumo de energia das células é muito maior do que em repouso. Agora que passou a tensão, Chris precisa repor as reservas de energia. Seu corpo pede comida e líquidos para se recuperar do desgaste. Ele sente sede e fome. Overall, the detail went very well. Just 2 points I want to comment on, Chris. O cérebro percebe a necessidade de o corpo se reabastecer. O cérebro, por sua vez, se alimenta de um tipo de açúcar que se dissolve na corrente sanguínea, a glicose. A glicose é o único alimento consumido pelo cérebro. Se ela estiver circulando muito devagar, as células cerebrais passam fome e você começa a se sentir cansado e fraco. Quando você se alimenta, novamente entra em ação o sistema hormonal. Agora, quem vai trabalhar é o pâncreas, uma glândula enorme situada logo abaixo do estômago. O pâncreas é muito importante para a digestão da comida. Ele envia enzimas ao duodeno, a parte inicial do intestino. Lá, o alimento é quebrado em moléculas pequenas. Logo depois que você come, o pâncreas envia instruções para o fígado, que aumenta o nível de açúcar no sangue. Aí o pâncreas libera insulina. Este hormônio instrui o fígado a retirar açúcar do sangue, guardando-o para quando for necessário. O teor de açúcar no sangue diminui no intervalo entre as refeições.
O pâncreas então deixa de enviar insulina e libera um segundo hormônio, o glucagon. Ele tem uma ação oposta à da insulina. Sob a influência do glucagon, o fígado repõe o açúcar no sangue. O glucagon é uma molécula muito menor do que a insulina, mas é tão ativa quanto ela. Estes dois hormônios equilibram-se como se estivessem numa gangorra química. Juntos, eles regulam a quantidade de açúcar no sangue. Os hormônios organizam muito bem a complexa mistura de substâncias químicas que participam da digestão. No final da tarde, ocorre uma troca de posição entre os hormônios. A presença de alguns deles no sangue diminui e a de outros aumenta. Nosso relógio biológico controla algumas dessas mudanças, mas outras são produtos da nossa cultura e dos nossos hábitos. A hora da refeição impõe seu próprio ritmo. So how was your day? Well, I was with Tim Enquanto a Finesse. tiroxina controla a quantidade de gordura que você queima, a insulina acompanha o nível do açúcar no sangue. Ele sobe depois de cada refeição e, em seguida, começa a cair gradualmente até o ponto em que você passa a sentir fome novamente. A adrenalina também se faz presente na mesa do jantar. Quando o nível desse hormônio diminui, no final do dia, os seus sentidos se tornam menos alertas. Fica mais fácil para você relaxar e apreciar o gosto da comida. I think that's one of the problems. Com a diminuição da adrenalina no seu corpo, você começa a sentir sono. Vai chegando a hora de dormir, mas a transição entre a vigília completa e o sono profundo leva tempo. Os níveis de hormônios na corrente sanguínea alteram-se gradualmente, instruindo os órgãos e sistemas do corpo para a fase noturna de seu ciclo de 24 horas. O nível de hormônios no sangue de Chris aumenta 1h30 depois que ele adormeceu. Esses hormônios dão um sinal para que as células reponham a energia gasta durante o dia. Durante o sono, a adrenalina está em seu nível mais baixo. Um novo dia, outro avião repleto de passageiros, outro conjunto de hormônios tentando se adaptar a um fuso horário diferente. Há muitas maneiras de lidar com o jet lag, mas nenhuma cura. Nosso sangue transporta dúzias de hormônios. Ninguém sabe como controlar o modo como eles agem e afetam nosso cérebro e nossas emoções. Nos Estados Unidos, por exemplo, quem voa da costa oeste para a costa leste sente o jet lag pelo dobro do tempo de quem faz o percurso contrário. A maioria dos passageiros quase não sofre o efeito do jet lag, mas uma azarada minoria de 15% enfrenta uma queda de até 70% no desempenho de suas atividades. Um problema parecido acontece com os trabalhadores que mudam seu turno de trabalho do dia para a noite ou vice-versa. Estas pessoas correm um risco maior de sofrer acidentes de trabalho nessas ocasiões. Não são todos os seus hormônios que são afetados quando você viaja, mas alguns deles entram em ritmo mais lento, atrasando a entrega de suprimentos para as diferentes partes do seu corpo. Os hormônios são muito mais do que simples mensageiros químicos. Quando você enfrenta um ambiente hostil, eles o ajudam a sobreviver.
Na medida em que os cientistas decifram os mistérios dos hormônios, descobre-se o enorme poder que eles possuem. Já hoje, quase todos os hormônios podem ser administrados em forma de medicamentos quando eles estiverem faltando no corpo. A medicina procura alternativas à substituição hormonal e até um transplante de pâncreas chegou a ser realizado em pessoas com diabetes. Seja lá o que nos guarda o futuro, os hormônios sempre regularão o funcionamento do corpo. Sem eles, os órgãos não se comunicariam de maneira tão harmoniosa. Afinal, os hormônios dominam uma língua universal válida em todos os fusos horários do mundo. Super interessante coleções. O corpo humano. Desvende os mistérios do corpo humano, seus órgãos, suas funções, sua importância. Uma coleção completa com 13 fascículos, todos acompanhados por uma fita de vídeo do Discovery Channel com as mais belas imagens do corpo humano. A cada edição, você explorará uma função do nosso organismo. Embarque conosco para mais uma viagem em Super Interessante Coleções, o corpo humano. Você abriga um exército pronto para entrar em combate. Ele defende o seu corpo contra os invasores. Venham eles por terra ou por ar. Ergue suas barricadas e protege você contra um ambiente hostil. Veja como funciona o sistema imunológico em Super Interessante Coleções, o corpo humano. O corpo humano, sistema imunológico, a linha de defesa. Esta batalha é o mais perto que Graham chegará de uma guerra de verdade, mas ainda assim esse pacato cidadão pode ser considerado um herói. Nesta tarde preguiçosa, enquanto ele assiste a um filme na televisão, seu corpo está cercado, lutando ferozmente contra bilhões de inimigos, os parasitas, insetos e germes que o envolvem. O corpo humano desenvolveu suas próprias linhas de defesa, um exército microscópico de células com funções especiais. Elas bloqueiam ataques, destroem invasores e até reparam danos. A vida no século XX parece muito fácil, mas ainda assim, sem este exército invisível, você não sobreviveria. As lanças são apenas parte desse mundo de sonhos, mas cortes e feridas são fatos da vida cotidiana.
A pele é a primeira linha de defesa que você tem. Se ela for rompida, seu corpo mobiliza tropas na hora para a defesa e a cura. O sangue contém todos os ingredientes de uma caixa de primeiros socorros. Veja agora o que tem lá dentro numa visão ampliada. Plaquetas para tapar a ferida. Glóbulos brancos para remover sujeiras e atacar bactérias. É assim que um corte no braço sara num período de 4 semanas. Todos morreríamos muito cedo se não existisse este conserto rápido e eficaz. O quartel-general fica nos ossos. Aqui é onde o corpo produz sua brigada de defesa. É na medula óssea que são formadas as tropas de choque especializadas em patrulhar o sangue. Os primeiros a entrar em combate são esses pequenos fragmentos de células chamados plaquetas. Elas se movimentam pelos vasos sanguíneos para tapar a ferida. Se não fossem elas, você sangraria exageradamente com um simples arranhão. Em cima à direita você vê um aglomerado de glóbulos vermelhos formando um coágulo. Eles estão presos a uma microscópica rede de fibras que se formam quando um vaso sanguíneo é cortado. O coágulo interrompe o sangramento e impede a entrada de germes. Os glóbulos brancos no sangue já foram convocados. Agora eles se movem para a frente de batalha. Células especiais chamadas mastócitos liberam uma substância química chamada histamina. A histamina dilata os vasos sanguíneos em volta do corte e os deixa mais permeáveis. As células de defesa podem então sair da corrente sanguínea e penetrar no local danificado. Entre essas células estão os macrófagos, que removem sujeira ou germes que invadiram a pele rompida. Aqui, o defensor engole literalmente seu inimigo. Estas células e os resíduos dessa luta aparecem do lado de fora da ferida na forma de pus. O pus deixa o corte bem feio, mas é um sinal de que o exército de defesa está em ação. A casca na superfície da ferida também é importante. Debaixo da sua cobertura protetora acontecem a cura e a reposição. Esta célula da epiderme está dançando em direção ao local danificado. Juntando-se com outras, forma uma cobertura de pele nova. Ao mesmo tempo, as células das camadas mais profundas da pele são estimuladas a crescer mais depressa, a fim de substituir as que foram perdidas. Esse amontoado de células logo vai se aplainar, formando uma nova camada de pele. Felizmente para o nosso dorminhoco, esta cena de batalha é só um sonho. Mas o corpo nunca está livre de um ataque. Esta casa confortável não é uma fortaleza. Ela parece limpa, mas está cercada de bandidos invisíveis. Dentro da almofada existem os ácaros, aqui ampliados 100 vezes. Estes monstros sem olhos dividem a mesa e a cama, mesmo com os indivíduos mais exigentes em matéria de limpeza. Cortinas e roupas de cama, tapetes e almofadas, tudo isso constitui o ambiente ideal para o ácaro. Um simples travesseiro pode abrigar milhões deles. Até um ursinho de pelúcia pode ser o seu hospedeiro. Os ácaros se alimentam de células mortas que a pele de cada um de nós está soltando o tempo todo. O perigo são as suas fezes, que podem desencadear uma crise de asma quando inaladas. As casas pouco arejadas favorecem os ácaros. As suas fezes flutuam no ar no meio da poeira, entrando pelo nariz de Graham toda vez que ele respira.
Ele não sabe o risco que está correndo. E os ácaros não são as únicas criaturas nocivas que vivem com ele sob o mesmo teto. Na madeira e no estofado desta antiga cadeira podem estar escondidos percevejos. Nossos bichos de estimação também têm seus inquilinos, as pulgas que se alimentam de sangue humano. O efeito mais conhecido da mordida de pulgas é a coceira, mas estes insetos podem espalhar doenças mortais, como a peste bubônica. Na Idade Média, a peste negra matou 1/3 da população da Europa. Foi propagada pelas pulgas. Mesmo o mais aciado dos humanos serve de abrigo para criaturas nocivas. Esses minúsculos inquilinos moram na garganta, no nariz ou nas dobras de pele. Este é um ácaro humano enormemente ampliado, e na ponta deste bigode, outro ácaro passeando tranquilamente através dos pelos. No calor da cozinha de Graham, milhões de seres ainda menores também estão à procura de casa e comida. Leveduras, fungos, bolor, bactérias. Vivemos mergulhados em meio a essas criaturas. Elas se multiplicam muito depressa em cima da sua comida, em cima de você mesmo. Graham pode se refrescar com um banho, mas ele não fica livre dos germes. O sabonete e a água removem o pó e a sujeira. Mas, por mais que ele esfregue o corpo, ainda ficarão bilhões de leveduras e bactérias, moradores permanentes da pele humana. Esta imagem fantasmagórica mostra as colônias de bactérias que sobrevivem em sua mão, mesmo depois que você esfrega com força. As bactérias estão em você e dentro de você. Você tem mais de 1 quilo de bactérias só nos seus intestinos. O rosto, o pescoço e as axilas são os lugares onde eles estão presentes em maior quantidade. Existem 5 milhões de micróbios em cada centímetro quadrado da sua axila. Para observar estes micro-organismos, você agora está sobrevoando a estranha paisagem da pele humana, ampliada milhares de vezes. Micróbios vivem nessa superfície oleosa, alimentados pelas glândulas sebáceas e sudoríparas. Muitos abrigam-se temporariamente debaixo da camada de células mortas da pele. Aqui, as bactérias até desfrutam de uma lanchonete. Elas se alojam em cada fissura, mesmo nas concavidades das impressões digitais. Os fungos preferem os ambientes úmidos, como os pés e as virilhas. As bactérias existentes entre os dedos dos pés revelam sua presença ao exalar gases com um cheiro muito forte. Estes micro-organismos de cheiro ruim pertencem à mesma família das bactérias utilizadas pelos fabricantes do queijo tipo brie e que lhes dão um odor característico. Mas as bactérias não moram na sua pele de graça. Elas pagam uma espécie de aluguel, protegendo você e evitando que bactérias nocivas ocupem o lugar delas. Na superfície da sua pele existem bactérias perigosas, como o estafilococo e o streptococo. Quando se multiplicam na corrente sanguínea, podem até matar. Mas você tem aliados microscópicos para a sua defesa. O dia inteiro, o tempo todo, esses micróbios amigos vão combater em seu favor. Eles são o posto avançado do mecanismo de defesa interna do corpo. Graham, sem saber, agora está testando suas próprias defesas. Deixando para trás as más companhias que compartilham com ele o mesmo lar, ele sai para dar uma volta de bicicleta.
Longe das imensas colônias de ácaros e micróbios, ele deveria estar seguro. Mas ainda assim as defesas do corpo de Graham permanecem em alerta. A primeira linha de defesa de Graham é sua pele, um abrigo resistente e impermeável. Continuamente a camada externa da pele está se desfazendo em escamas, eliminando bactérias e sujeira. Para você viver, é preciso que essa armadura de pele tenha alguns buracos. É por eles que você consegue ver e ouvir, comer e respirar. Cada um desses orifícios tem a sua própria proteção. Pelos nos ouvidos evitam a entrada de sujeira. A cera tem um efeito protetor contra os micróbios. As lágrimas contêm um antisséptico muito poderoso. É muito raro alguém ter uma infecção no olho. O nariz é um lugar especialmente delicado. Os pelos nas narinas apanham alguns invasores. E nas passagens nasais, o muco imobiliza os bichinhos que conseguirem entrar. Os caminhos do sistema respiratório contêm milhões de pelinhos microscópicos chamados cílios, que capturam a maior parte dos invasores. Mas sempre tem algumas coisas que essas defesas não conseguem barrar. Os pulmões são um ponto particularmente sensível. A fumaça dos cigarros e das chaminés das fábricas, a fuligem dos carros, o pólen e a poeira, tudo isso pode atravessar as defesas do seu corpo e se alojar dentro dos pulmões. Nesse recanto sossegado, o ar parece puro e saudável, mas Graham não está a salvo dos perigos. Pólen, ácaros e muitos outros invasores podem penetrar no nariz dele, provocando uma reação alérgica. As alergias são um problema que afeta muitas pessoas. Você espirra por causa de uma reação exagerada do seu sistema imunológico. Até o começo deste século, parasitas como estes vermes viviam nos intestinos humanos. Nossos corpos desenvolveram meios de atacá-los. Quem tem rinite alérgica reage a substâncias como pólen e ácaros como se estivesse protegendo-se destes vermes. Os mastócitos, vitais para reparar os danos, entram em ação nas mucosas dos olhos, do nariz e dos brônquios. Eles secretam histamina, uma substância que provoca lágrimas e faz o nariz escorrer. As defesas exteriores de Graham não são invencíveis. Sua pele é resistente, mas pode sofrer danos. Sem o sol não haveria vida na Terra. Por mais amigos que sejam os raios ultravioleta, eles também queimam e envelhecem a pele. Esses raios podem causar câncer de pele, uma doença grave que vem aumentando bastante. Essa armadura pode ser rompida de outros modos por predadores que não esperam uma abertura para atacar. Insetos sanguessugas espalham doenças. Injetam parasitas na corrente sanguínea, que colonizam o fígado, os rins e o cérebro. A malária é uma doença que faz milhares de vítimas nos países tropicais. O corpo de Graham conseguiu repelir todas as ameaças que espreitavam ao ar livre, assim como os inimigos domésticos. Ele nem sabia o perigo que estava correndo. Estava dormindo tranquilamente. Foram necessários 2 milhões de anos de evolução para que o corpo de Graham pudesse sobreviver ao impacto de um tombo de uma bicicleta ou até mesmo a um corte na hora de se barbear. No final da tarde, Graham se encontra com os amigos para um drink. Ele é um frequentador assíduo do bar. Agora, o seu sistema imunológico enfrenta mais perigos. Este é o ambiente perfeito para a transmissão de germes. Os seres humanos são criaturas sociáveis. Um lugar assim
É tudo que os micróbios precisam para sobreviver e proliferar. Os germes são os únicos predadores do homem. Em um bar lotado, é difícil não inalar o bafo de outras pessoas, junto com vírus ou bactérias. Tim está resfriado. Um indivíduo fica resfriado uma média de 2 vezes por ano, e é fácil entender como isso acontece. A cada tosse ou espirro, ele dispara milhões de vírus num raio de 5 metros, mais depressa do que a velocidade do som. Você também pode pegar um resfriado pelo contato. É mais comum passá-lo pelo toque do que por tosse ou espirro. Todo mundo está cheio de bactérias sobre a pele. Essas bactérias são transferidas para outras pessoas junto com as células mortas da pele, que se desprendem o tempo todo. Para mostrar o que acontece com as bactérias alojadas no corpo de Tim, colocamos um corante fluorescente nas mãos dele. Agora você vai ver essa cena de novo com uma luz ultravioleta. Algumas bactérias para Judy, outras para os amendoins, um pouco mais para Judy e mais algumas para a garçonete. Alguns dos micróbios de Tim podem ser eliminados por antibióticos. Bactérias como esta literalmente explodem. Mas antibióticos não atingem os vírus que causam, por exemplo, pólio, AIDS, hepatite. Essas doenças fazem estragos terríveis. Em 1919, a gripe espanhola matou mais do que a Primeira Guerra Mundial. Este é um retrato computadorizado de um vírus do resfriado. É uma das formas de vida mais primitivas. Os vírus não sobrevivem muito tempo fora das células porque não conseguem se reproduzir sozinhos. Aqui você vê um vírus invadindo uma célula humana. Uma vez lá dentro, ele ataca o mecanismo de controle da célula e se aproveita dele para fazer milhares de cópias de si mesmo. A célula explode em muitos pedaços, cada um deles levando de carona pelo menos um vírus. Soltos dentro do corpo, os vírus logo invadem outras células e assim a infecção se espalha. Esta é uma célula em sua agonia final, infectada por um vírus da gripe. A célula se atrofia e morre. Neste estágio da infecção, todos os sistemas de defesa do corpo estão em alerta máximo. Os glóbulos brancos são muito importantes para a defesa do organismo. Geralmente nadam no sangue, mas alguns têm sua própria rota pelo corpo, um sistema de circulação diferente da corrente sanguínea, chamado sistema linfático. Eles podem atacar diretamente os inimigos ou acionar o sinal de alarme. Os glóbulos brancos especializados se concentram nos linfônodos, popularmente conhecidos por ínguas, que ficam inchados durante alguma infecção. Aqui é o interior de uma amígdala, onde um exército de glóbulos brancos espera pelo sinal de ataque. Cada um deles desempenha um papel específico. Para se defender, o corpo usa tanto o combate corpo a corpo quanto o seu arsenal de armas químicas. Essas criaturas pegajosas são bactérias sofrendo o ataque mortífero das células de defesa do corpo. É uma luta desigual. Em segundos, as bactérias são eliminadas. Aqui, um esquadrão de glóbulos brancos está atacando uma célula estranha. É uma luta mortal. Aqui, um glóbulo branco está apanhando uma bactéria. Ela fica presa nos tentáculos dele.
Uma vez capturada, será rapidamente engolida e eliminada. Mas os glóbulos brancos nem sempre vencem. Este foi morto na luta com seu inimigo, uma partícula de fuligem que foi parar dentro de um pulmão humano. Depois das escaramuças dos glóbulos brancos, chega a hora da guerra química. O sistema de imunidade do corpo passa a usar outro tipo de armas. Células especiais são mobilizadas para fabricar um veneno químico contra os invasores. Você está equipado para produzir centenas de milhares de diferentes venenos, moléculas em forma de Y chamados anticorpos. Cada um deles é um especialista feito para atacar apenas um vírus ou bactéria em particular. As moléculas de anticorpos se instalam na camada exterior dos vírus, as manchas brancas que marcam esses seres como estranhos ao organismo. Um processo químico é disparado, dissolve a camada protetora da célula, permitindo a sua destruição. Se encontrarem novamente estes vírus, essas células se lembrarão e reagirão ainda mais depressa para aniquilar esse invasor. Você adquiriu imunidade, mas os vírus são espertos. Eles podem mudar a sua aparência e enganar o seu sistema imunológico. Dessa maneira, a vitória contra a infecção nem sempre é definitiva. Os glóbulos brancos estão de prontidão o tempo todo. Quando surgir um agressor, eles o matam estrangulando, envenenando ou esmagando. Em algumas raras doenças, essas células voltam seu ataque contra o próprio organismo. Não fica difícil imaginar que as consequências podem ser nefastas. Mesmo nas pessoas mais pacíficas, um exército bem treinado luta o tempo todo. Você só percebe a sua importância quando ele falha. É quando você fica doente. O sistema imunológico é que permite a você sobreviver num mundo repleto de inimigos. Se tem um debate que é interminável na internet no que se refere à teologia, é a guerra entre calvinistas e arminianos. E sim, essa discussão é importante porque esse tema diz respeito a algo fundamental, a salvação. Então, quem está com a razão nessa história? O calvinista, que destaca a predestinação, ensinando que Deus escolheu de antemão quem será salvo, ou o arminiano, que defende a liberdade de escolha humana na salvação, afirmando que a graça de Deus é acessível a todos e a salvação depende da resposta livre de cada pessoa. Mas antes de entrarmos no tema, aproveita e comenta aqui embaixo se você já se decidiu por um desses lados e por que tomou essa decisão. Se não escolheu, quem sabe esse vídeo te ajude nisso. E se você quer aprender a pregar melhor, ou quer começar a pregar, mas tem medo ou não sabe como fazer, eu te sugiro o meu curso completo de pregação. O link para adquirir está aqui na descrição. Para entendermos melhor essas visões, precisamos explorar os 5 pontos do arminianismo e do calvinismo. Foi a partir das ideias de Jacó Armínio que os seus seguidores criaram os 5 pontos do arminianismo. Desses 5 pontos vem o acróstico FACTS, em português fatos. Traduzindo, o acróstico fica assim: livre pela graça para crer, expiação para todos, eleição condicional, depravação total e segurança em Cristo. Já o calvinismo pode ser resumido de forma simples e concreta também em 5 pontos. É destes 5 pontos que vem o acróstico da flor tulipa, que em sua origem no inglês traduzindo fica assim: depravação total, eleição incondicional, expiação limitada, graça irresistível, perseverança dos santos. É importante dizer que esses pontos não são vistos nem pelos calvinistas, nem pelos arminianos como uma criação da tradição deles, ou seja, algo humano, mas como tendo suas origens na Bíblia, a autoridade suprema nesses assuntos. Ou seja, assim como Isaac Newton não criou as leis da gravidade, mas apenas descobriu, eles também não se veem como criadores, mas apenas como sistematizadores de algo que já estava na Bíblia. O primeiro ponto do arminianismo talvez seja o mais nebuloso e complexo de todos.
Ao contrário do que muitos pensam, o arminianismo não nega de forma alguma a depravação total. É importante explicar que depravação total não significa que os seres humanos são monstros que só fazem o pior possível, mas significa que o pecado afetou cada parte de nós e que agora temos uma natureza pecaminosa com a inclinação natural para o pecado, sendo cada ser humano fundamentalmente corrupto. Portanto, os seres humanos não são capazes de pensar, querer ou fazer nada de bom por si mesmos, incluindo merecer o favor de Deus, salvar-se do julgamento e da condenação de Deus merecida, ou mesmo crer no Evangelho. Como o próprio Armênio afirmava, o livre-arbítrio é incapaz de iniciar ou de aperfeiçoar qualquer bem verdadeiro e espiritual sem a graça. Isso significa que ninguém pode ser salvo por si mesmo, apenas por ter ouvido o Evangelho. Para que alguém seja salvo, acontece um sinergismo divino-humano. Deus inicia o processo da salvação por obra do Espírito Santo, permitindo que a pessoa coopere e responda ao convite da salvação. Do lado calvinista, a depravação total afirma que podemos facilmente perceber que toda a humanidade foi duramente afetada pela entrada do pecado no mundo. Isso também não quer dizer que todas as pessoas são monstros terríveis, mas sim que todos os aspectos da vida humana foram atingidos pelo pecado e que por esse motivo nós não somos capazes de mudar nossa própria situação. Não podemos escolher Deus, estamos perdidos em nossas transgressões e pecados. Não podemos nem se quisermos nos tornarmos completamente bom. Sempre, até quando fazemos o bem, podemos ter algum pensamento pecaminoso. Ou seja, não podemos cooperar com Deus na salvação. Tudo precisa vir dele. O próximo ponto é a eleição incondicional, que significa dizer que Deus escolhe quem Ele quer que seja salvo sem que essa pessoa tenha nenhuma virtude, atitude ou qualidade para merecer a escolha dele. Esse ponto está diretamente ligado ao ponto da depravação total calvinista, que afirma que nós não podemos nos salvar por sermos maus. Ora, se não podemos nos salvar, o que pode acontecer é nós sermos ajudados por Deus. E claro, quando admitimos que somos completamente maus, não podemos reclamar da escolha soberana divina. Como dito por Jesus, não foste vós que escolheste a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça. Os arminianos discordam completamente dessa ideia. Pense no seguinte: se um homem é livre para escolher aceitar Jesus em sua cooperação com Deus, então, na verdade, os eleitos por Deus são aqueles que ele, utilizando o seu pré-conhecimento do futuro, sabia que eles se converteriam a Cristo. Assim, a eleição é um ato soberano de Deus por ele ter eleito apenas aqueles que ele sabia que iriam ter fé em Jesus e permaneceriam. Ou seja, no sentido cronológico, foi Deus quem elegeu os seus, antes da criação do mundo, baseado na decisão livre que cada um tomaria. Então, para ser salvo, a condição é que uma pessoa aceite livremente Jesus. Então, isso significa que Jesus morreu igualmente por todos. Chegamos à expiação universal. A ideia é que a redenção é ofertada a todas as pessoas. Deus deu seu único filho para morrer pelos pecados de todo o mundo, de modo a proporcionar o perdão e a salvação para todos. Porém, os benefícios da morte de Jesus são recebidos pela graça mediante a fé e são eficazes apenas para aqueles que creem. Somente aqueles que, exercendo sua vontade livre, aceitarem Jesus, é que serão salvos. Já os calvinistas, em oposição a essa ideia, defendem a expiação limitada. Observe o seguinte: se somos completamente maus, não podemos nos salvar. Se Deus escolhe a quem Ele quer escolher para ser salvo, independente dos méritos, isso significa que a expiação de Cristo é limitada, específica ou particular. Ela foi preparada apenas para aquele grupo específico de pessoas, não toda a humanidade. Apesar de ser suficiente para todos, é eficaz apenas para alguns. O sangue de Cristo poderia salvar a todos, se essa fosse a vontade de Deus, mas essa não é a vontade dele. O próximo ponto, então, é a somatória dos anteriores. Se somos pecadores e completamente perdidos, ou seja, totalmente depravados, somente Deus pode nos salvar, com sua eleição que não depende de nós por ser incondicional. Se poucos são salvos, logo Deus não escolhe todos, mas somente quem Ele quer. Assim, a expiação é limitada a um pequeno grupo de pessoas. Se essas pessoas foram escolhidas por Deus, como elas poderão resistir à vontade dele? Chegamos à graça irresistível. Quem pode deixar de fazer a vontade de Deus? Este é possivelmente um dos pontos mais esperançosos de toda a teologia cristã, segundo os calvinistas. Pela sua graça, nós que fomos escolhidos seremos glorificados. Esse é o poder da graça que é falado em toda a Escritura. Os arminianos discordam completamente também dessa ideia. Pense no seguinte: quando se crê que Deus quer que todos os homens sejam salvos e que a expiação de Cristo foi universal, devemos acreditar também que Deus manda o Espírito Santo para atrair todos os homens a Cristo. No entanto, como o homem goza de vontade livre, pode resistir à vontade de Deus em relação à sua própria vida. Assim, a graça de Deus é resistível.
o que quer dizer que ele dispensa sua graça, chamando, atraindo e convencendo, o que levaria todos à salvação se respondessem com fé. Mas as pessoas costumam rejeitá-la, ou seja, aqueles que ouvem o Evangelho podem aceitá-lo pela graça ou rejeitá-lo para sua própria destruição eterna. O quinto ponto do arminianismo conclui os pontos anteriores. Se somos completamente depravados para sermos salvos, é necessário aceitarmos Jesus com base em nossa livre decisão, já que a expiação de Jesus foi universal. Ele morreu por todos. Porém, mesmo Deus enviando seu Filho para nos salvar e seu Espírito, ele nos deu liberdade para resistirmos à sua graça. Assim, se a salvação vem pela fé em Cristo, a segurança na salvação continua pela permanência na fé em Cristo. Logo, como o Espírito Santo nos habilita a crer em Cristo, assim também ele nos capacita a continuar a crer em Cristo. Deus protege o nosso relacionamento de fé com Ele de qualquer força externa que queira nos arrebatar para longe de Cristo ou da nossa fé. E Ele nos preserva para a salvação, desde que confiemos em Cristo. Ou seja, se não permanecermos em Cristo, poderemos perder a salvação. O homem não pode continuar salvo a menos que continue a querer ser salvo. Como dito por Armínio, se Davi tivesse morrido quando pecou contra Urias por adultério e homicídio, ele teria sido condenado à morte eterna. Ou seja, dependendo dos pecados que você cometa ao longo de um dia, da gravidade e dos pedidos de perdão, você pode perder e ganhar a salvação várias vezes. E claro, se der o azar de morrer sem salvação nesse intervalo, vai para o inferno. Já para os calvinistas, quem foi escolhido pela graça de Deus definitivamente será capaz de perseverar até o fim. É o que se chama de perseverança dos santos, e que é conhecido como uma vez salvo, salvo para sempre. Muitos entendem equivocadamente que isso quer dizer que quem se converter pode viver do jeito que quiser e que ainda assim continuará salvo. Mas é muito pelo contrário. Isso nos diz que na soberania de Deus, aqueles que Ele escolheu para a salvação sustentarão aquela confissão de conversão até sua morte, perseverando na vida de santidade. Quem é salvo não vive pecando. Depois de observar os 5 pontos dos dois lados, podemos perceber que o calvinista afirma que possui sua fé porque Deus o escolheu, enquanto o arminiano argumenta que escolheu a Deus e por isso tem sua fé. A diferença fundamental reside na compreensão de como nós somos salvos. Os calvinistas creem que Deus deve criar em nós um desejo irresistível por Cristo, enquanto os arminianos acreditam que precisam gerar esse desejo por conta própria, apesar da ajuda divina. A diferença entre essas visões pode ser identificada ao perguntar para alguém se a fé depende de Deus ou do indivíduo, sendo a resposta dos arminianos depende de mim e dos calvinistas depende de Deus. Definitivamente esse embate é difícil, e nesse vídeo que está aparecendo na sua tela, Augusto Nicodemos fala sobre a dificuldade e aparente contradição entre o livre-arbítrio e a soberania de Deus. Até a próxima. Em um país tão religioso como o Brasil, as duas maiores crenças que moldam a fé de milhões de pessoas são o catolicismo e o protestantismo. Então, sabendo disso, surge a questão: quais são as diferenças entre evangélicos e católicos? A primeira diferença, que irá ditar praticamente todas as outras, se encontra na importância que católicos e protestantes dão à tradição, escritura e experiência. A tradição no cristianismo refere-se à transmissão dos ensinamentos, crenças e práticas da fé ao longo do tempo. É o que dizem os concílios, os pais da igreja, os grandes filósofos cristãos. As escrituras referem-se à Bíblia, a palavra de Deus. E experiência refere-se às experiências espirituais, como falar em línguas, curas divinas, revelações e manifestações do Espírito Santo. Para os católicos, a tradição está em primeiro lugar como mais importante para reger sua fé, ou seja, a Igreja Católica está acima da Bíblia, visto que para eles a Bíblia foi feita, compilada, guardada pela Igreja Católica. Já para os protestantes, as Escrituras estão em primeiro lugar como regra de fé e prática. É claro que algumas denominações protestantes colocam em segundo lugar a experiência, como por exemplo os pentecostais, enquanto outras denominações protestantes mais tradicionais colocam a tradição como segunda mais importante. Mas a Bíblia está sempre em primeiro lugar, bem acima das outras. Por esse motivo, durante debates, católicos e protestantes não conseguem se entender. A questão fundamental é que eles têm ênfases diferentes. Católicos valorizam mais a tradição, ou seja, o que diz a Igreja Católica, e evangélicos valorizam mais precisamente o que está nas Escrituras. Mas ainda falando da Bíblia, a Bíblia Católica não é como a Bíblia Protestante. Enquanto a Bíblia Protestante tem 66 livros, a Bíblia Católica tem 73, 7 a mais. Esses livros são chamados de deuterocanônicos. É interessante observar que esses livros não são aceitos pelos evangélicos, mesmo eles sendo amantes da Bíblia, por alguns motivos. Sabedoria ensina a criação do mundo a partir de matéria pré-existente. Eclesiástico ensina que dar esmola propicia expiação pelo pecado. Em Baruque é dito que Deus ouve as orações dos mortos. E em Macabeus, o próprio autor, no fim do livro, se mostra pouco convicto da qualidade da sua obra.
Além disso, os judeus, de quem o Antigo Testamento se origina, não os consideram palavra de Deus, e nem Jesus, nem os autores do Novo Testamento os consideravam como parte das Escrituras por não fazerem citações dessas obras. Os católicos, de sua parte, apelam para a questão justamente da tradição. Esses livros foram admitidos como autênticos pelo Concílio de Roma em 382 e em outros concílios depois. Eles explicam ainda que muitos pais da Igreja, como Santo Agostinho, fizeram referências e citaram os livros deuterocanônicos, o que sugere para os católicos que esses livros eram considerados como parte das Escrituras. Outra diferença entre essas religiões está no calendário litúrgico. Para os católicos existe uma quantidade gigantesca de dias santos. O calendário litúrgico católico é uma representação anual do ciclo litúrgico que organiza e orienta a vida de fé da Igreja Católica. Ele começa no primeiro domingo do Advento, que marca o início do ano litúrgico, e é dividido em vários tempos litúrgicos, incluindo o Natal, o Tempo Comum, a Quaresma, a Semana Santa, a Páscoa e o Tempo Pascal. Cada tempo litúrgico tem suas próprias festas e celebrações específicas. Os evangélicos, no geral, comemoram apenas o Natal, e alguns nem isso, visto que não se sabe ao certo o dia em que Jesus nasceu. A Páscoa é vista como substituída pela ceia. Para os evangélicos, todos os dias são santos, todos os dias são grandes. Outra divergência muito importante é a visão da Eucaristia. A transubstanciação é um conceito na teologia católica que defende a transformação real e substancial do pão e do vinho na Eucaristia, tornando-os o corpo e o sangue de Jesus. Durante a celebração, as palavras de consagração proferidas pelo sacerdote invocam essa mudança na visão católica. Eles acreditam que mesmo que as aparências externas permaneçam as mesmas, a essência do pão e do vinho é alterada. Novamente, a base para essa visão está na autoridade da Igreja, tradição. Já os evangélicos tendem a ver a ceia como um memorial. Eles explicam que se os elementos da ceia se transformassem literalmente no corpo e sangue de Jesus, já não seria uma lembrança do sacrifício, mas uma repetição do próprio sacrifício. A música e a adoração católica são frequentemente caracterizadas por uma abordagem lenta e serena, utilizando cânticos tradicionais que fazem parte da liturgia católica há séculos. Essa escolha acontece devido justamente à valorização da tradição. E nisso eles podem se parecer com denominações evangélicas mais tradicionais, que utilizam hinários antigos com músicas mais calmas e clássicas. Por outro lado, muitas denominações protestantes, especialmente as pentecostais, adotam um estilo de músicas mais modernos, com pop e rock, e o que mais interessar em suas práticas de adoração. Essas músicas têm como objetivo inspirar as congregações, tornando o culto uma experiência alegre e emocionante, envolvente, mais uma vez mostrando a valorização da experiência em detrimento da tradição. Se está de acordo com a Bíblia, independente do estilo, está correto. Até o Concílio do Vaticano II, em meados do século XX, bem recente, a liturgia católica, incluindo a missa, era geralmente realizada em latim e era comum que os padres celebrassem a missa de frente para o altar, com as costas voltadas para a congregação. A partir desse concílio, houve uma série de mudanças importantes na liturgia e nas práticas da Igreja Católica, incluindo a autorização do uso de línguas vernáculas, ou seja, as línguas locais nas celebrações litúrgicas. E o altar foi reposicionado, permitindo que os padres celebrassem voltados para a Assembleia. Nesse caso, a tradição teve que ceder. Já os protestantes nunca tiveram esse problema. Os cultos sempre foram realizados em línguas locais, refletindo a ênfase na comunicação pessoal direta com Deus e no princípio de que as escrituras e a adoração devem ser acessíveis a todos os crentes na sua língua nativa. Quando falamos em católicos, logo nos vem à mente a Igreja Católica Apostólica Romana, uma única igreja. Já quando se fala de evangélicos, nos vem à mente um número gigantesco de denominações e igrejas independentes dos mais variados estilos. Essa quantidade de variações costuma ser apontada pelos católicos como seitas protestantes ou fés protestantes. Mas alguns pontos precisam ser colocados. A Igreja Católica está longe de ser uma igreja unida, de um só pensamento. Católicos conservadores têm sérios debates com católicos da teologia da libertação, por exemplo. É uma diferença simplesmente gigantesca de pensamento. Outro exemplo é do atual Papa, pouco amado pelas alas mais conservadoras do catolicismo. Mas os católicos continuam dentro da igreja, apesar das diferenças, e haja o que houver. Tudo isso por um motivo simples: a tradição, a autoridade da igreja. A salvação está na igreja. Fora da igreja não há salvação. A mesma visão não é partilhada pelos evangélicos. Como a salvação está em Cristo, independente do nome da sua igreja, se você e ela estiverem seguindo os princípios fundamentais da fé cristã, você é salvo porque Jesus salva. Ele não necessita de uma instituição fazendo essa intermediação. A propósito, comenta aqui embaixo qual a sua igreja ou denominação. O catolicismo postula 3 reinos após a morte.
O céu para aqueles que morrem em estado de graça, o inferno para aqueles que morrem em estado de pecado mortal e o purgatório, um estado de transição para aqueles que precisam de purificação antes de entrar no céu. A base bíblica para essa ideia é bem escassa, exceto por uma interpretação um pouco convencional de 1 Coríntios 3, 12 ao 15 e 2 Macabeus 12, 39 ao 45. De resto, novamente, o que importa nesse ponto é a questão da tradição, a autoridade da Igreja. Visto que a Igreja Católica só ensinou explicitamente a existência do purgatório a partir do Segundo Concílio de Leão, em 1274. Os protestantes reconhecem apenas o céu e o inferno. O conceito de purgatório é rejeitado por falta de embasamento bíblico. Na verdade, existem diversos textos bíblicos que falam simultaneamente apenas da existência desses dois lugares, sem mencionarem o purgatório. Outra diferença importante é que os católicos frequentemente utilizam água benta, uma água abençoada por um diácono, padre ou bispo. Ela é aspergida sobre fiéis e objetos como sinal da graça santificadora, tornando-se um sacramento. Por outro lado, os protestantes geralmente não recorrem a meios físicos para suas bênçãos, exceto o neopentecostalismo. Eles confiam no poder da oração como forma de buscar as bênçãos de Deus, enfatizando uma relação direta entre o crente e Deus. Os católicos ainda, de forma tradicional, utilizam rosários, que são colares para contar uma série de orações, incluindo o Pai Nosso e a Ave Maria. Acredita-se que esse ciclo de orações aproxima o adorador de Maria e Jesus. Em contrapartida, os protestantes normalmente não incorporam itens físicos durante a oração, já que a Bíblia não menciona nada disso. Além disso, eles acreditam em um relacionamento pessoal direto com Deus, sem a necessidade da mediação de objetos físicos ou intercessores humanos. Como dito na Bíblia, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Falando em Maria, essa é outra diferença gigantesca entre católicos e evangélicos. Para os católicos, Maria permaneceu virgem antes, durante e após o nascimento de Jesus. Outro atributo associado a Maria na teologia católica é a impecabilidade, que se refere à ausência de pecado. Acredita-se que Maria tenha sido preservada do pecado desde o momento da sua concepção, uma doutrina conhecida como Imaculada Conceição, estabelecida como dogma pela Igreja Católica em 1854. Ao longo dos séculos, ela recebeu diversas características pertencentes somente a Jesus Cristo. Os evangélicos se opõem completamente à supervalorização e até endeusamento de Maria dentro do catolicismo. Primeiro, há fortes indicativos bíblicos de que ela teve outros filhos, ou que não foi virgem a vida toda. Segundo, as interações entre Jesus e Maria na Bíblia não parecem levar a crer que ele a considerasse tão importante como os católicos a consideram. E nem os outros livros bíblicos levam a crer nessa possibilidade, visto que depois de Atos 1 e 14, ela não é mais citada, demonstrando que para os autores bíblicos ela não tinha tanta importância como passou a ter depois. Os católicos respondem que esses textos que falam dos irmãos de Jesus não está falando dos seus irmãos, mas apenas de primos ou meio-irmãos. Isso seria uma questão de interpretação errada dos protestantes. Seja como for, os protestantes indicam que não existe nada na Bíblia que justifique Maria ser tratada dessa forma. Para os católicos, a confissão de pecados é normalmente realizada com um padre dentro de uma cabine de confissão ou de um confessionário. Sacramento conhecido como reconciliação ou penitência, e significa que o arrependimento do pecador e a graça perdoadora de Deus é transmitida através do sacerdote. Os protestantes, no entanto, acreditam no sacerdócio de todos os crentes, o que significa que cada crente tem acesso direto a Deus. Portanto, eles confessam diretamente a Deus, acreditando que o perdão vem de Deus e não exige um intermediário sacerdotal humano. O Segundo Concílio de Nicéia tratou da questão das imagens e ícones na igreja. Foi afirmado que a veneração das imagens não é adoração, mas uma forma de homenagear aqueles que estão representados nas imagens. A tradição católica faz distinção entre adoração, latria, e veneração, dulia. Assim, quando católicos se ajoelham diante de uma imagem, acendem velas ou fazem orações dirigidas a santos, não estão adorando a imagem em si, mas estão buscando a intercessão dos santos e expressando sua devoção a eles. Uma base bíblica para essa prática é o episódio em que Deus instruiu Moisés a fazer uma serpente de bronze e colocá-la em um poste, e aqueles que olhassem para ela seriam curados. Mas os evangélicos que discordam unanimemente dessa prática lembram que o rei Ezequias, em 2 Reis 18, em sua busca por reformar a adoração em Judá e restaurar a fidelidade ao Senhor, destruiu a serpente de bronze chamada de Neustã. Ele fez isso porque as pessoas estavam começando a considerar a serpente de bronze como um objeto de adoração, o que era contrário à adoração exclusiva a Deus. De resto, os evangélicos recorrem ao número gigantesco de versículos que proíbem a prática da adulia ou latria a alguém que não seja Deus. Essas são apenas algumas diferenças entre evangélicos e católicos. Se gostou do vídeo, deixa seu like, inscreva-se no canal e até a próxima. Mesmo tendo a Bíblia como norma e doutrinas fundamentais da fé cristã em comum,
cada denominação desenvolve suas próprias características com o tempo. Por isso, nesse vídeo, vamos falar sobre as principais diferenças entre as igrejas pentecostais, adventistas, presbiterianas e luteranas. Se você pertence a alguma dessas igrejas, comenta aqui embaixo quais os motivos para você permanecer nela. Nós queremos saber. E se você quer aprender a pregar melhor, ou quer começar a pregar, mas tem medo ou não sabe como fazer, eu te sugiro o meu curso completo de pregação. O link para adquirir está aqui na descrição. Um ponto de partida importante para entender as diferenças entre cada denominação é conhecer um pouco das suas histórias. O luteranismo começa com Martinho Lutero, um padre católico que, conforme a história conta, pregou uma lista de reclamações contra a Igreja Católica na porta da igreja do Castelo de Wittenberg no ano de 1517. Aqueles que seguiram os ensinamentos de Lutero eventualmente teriam suas próprias igrejas, e em muitos casos as igrejas católicas foram transformadas em igrejas luteranas. As igrejas luteranas tornaram-se igrejas estatais aprovadas pelo governo em muitos estados alemães e em outros países. O presbiterianismo também tem suas raízes na Reforma Protestante do século XVI. Ele originou-se das ideias teológicas de João Calvino e Ulrico Zwinglio. A Confissão de Westminster, elaborada no século XVII, também desempenha um papel significativo na definição das crenças e práticas presbiterianas. Este movimento teve uma expansão considerável ao longo dos séculos, tornando-se uma das tradições protestantes mais difundidas em todo o mundo. Já o pentecostalismo é mais recente. Ele surgiu no início de 1900, mas não há uma figura fundadora. Charles Parham e William Seymour desempenharam papéis importantes ensinando que há uma experiência especial após a salvação, o batismo no Espírito Santo, que é evidenciado pelo falar em línguas desconhecidas. Os adventistas inicialmente eram conhecidos como milleritas. William Miller previu o retorno de Jesus em 1844, mas quando isso não aconteceu, seus seguidores desenvolveram diversas explicações e seguiram caminhos distintos. Muitos desses adventistas adotaram a observância do sábado e em 1863 formaram a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Antes de prosseguirmos, é importante mencionar que alguns crentes consideram a Igreja Adventista uma seita. Aqueles que consideram podem compartilhar seus motivos nos comentários e os adventistas são convidados a expressar suas visões e esclarecimentos. Essas 4 denominações também têm suas próprias teologias da salvação. Elas ensinam que uma pessoa pode ter a vida eterna com Jesus, mas os detalhes são diferentes. Primeiro, a questão da eleição. Deus escolhe quem será salvo ou o livre-arbítrio humano desempenha um papel fundamental. A posição histórica dos adventistas e das igrejas pentecostais é a defesa do livre-arbítrio, onde qualquer pessoa tem a oportunidade de ser salva. Todos têm a escolha de aceitar ou rejeitar. Da mesma forma, afirmam que Jesus morreu por todas as pessoas. As igrejas luteranas ocupam uma posição complexa, que pode ser resumida da seguinte forma. Primeiro, servo do arbítrio. O ser humano não possui livre-arbítrio nas questões espirituais, mas possui nas questões terrenas. Segundo, eleição incondicional. A eleição não depende de algo bom no ser humano, mas também não é um decreto que escolhe alguns para a salvação e outros para a perdição. Terceiro, expiação limitada. Cristo morreu por todos e sinceramente deseja salvar a todos. Quarto, graça irresistível. O ser humano pode resistir à ação de Deus em querer salvá-lo. Quinto, decair da graça. É possível, depois de estar na graça, endurecer o coração e dela se afastar. Os presbiterianos assumem a posição calvinista. Cristo morreu apenas pelos eleitos, e Deus os selecionou para a salvação, excluindo todos os outros. Os eleitos não apostatarão, ou seja, uma vez salvo, salvo para sempre. Agora vamos falar sobre os sacramentos. No contexto pentecostal, geralmente há 2 ou 3 sacramentos. Algumas denominações preferem usar o termo ordenanças. O primeiro é o batismo, que é sempre realizado por imersão e exclusivamente para crentes adultos, não para bebês. O segundo é a ceia do Senhor, em que com mais frequência é utilizado suco de uva em vez de vinho fermentado. O terceiro sacramento possível é a lavagem de pés, praticada por alguns, enquanto outros optam por não fazer. Os adventistas praticam também 3: o batismo, também por imersão e apenas para crentes, a ceia do Senhor ou comunhão, que tem suco de uva e não vinho fermentado, pão sem fermento e lavar os pés uns dos outros. Os presbiterianos não acreditam em lavar pés como um sacramento, embora alguns possam fazê-lo anualmente. As igrejas presbiterianas mantêm apenas 2 sacramentos: o batismo para o crente e seus filhos e a comunhão, Santa Ceia. No batismo, os bebês dos membros da igreja, assim como os convertidos adultos que nunca foram batizados, podem ser batizados. A aspersão é um método comum, mas a imersão também é aceitável. Na visão reformada, a conexão entre o batismo e a salvação é mais complexa e variável. Nem todos os batizados são considerados automaticamente salvos, e aqueles não batizados não correm o risco de não ter salvação por causa disso. No entanto, o batismo traz a criança para a comunhão da aliança da igreja, conferindo graça. Para os luteranos, há 2 ou 3 sacramentos: batismo, Santa Ceia e o terceiro é a confissão ou absolvição, normalmente feita em privado com o pastor. Mas nem todas as denominações luteranas hoje observam ainda esse sacramento, e mesmo praticando, normalmente não vê a confissão como um sacramento.
Os luteranos batizam crianças, bem como adultos não batizados. Eles praticam a aspersão, embora o batismo por imersão também seja aceitável. Eles acreditam que o batismo dá salvação eterna às pessoas que creem no que dizem as palavras e promessas de Deus. Eles também ensinam que o corpo e o sangue de Cristo estão verdadeiramente presentes na ceia. A consubstanciação afirma que a substância do pão e do vinho permanece. Contudo, a consubstanciação sustenta que, juntamente com a substância do pão e vinho, há também a presença real de Cristo. Lutero usou a expressão em, com e sob para explicar que na ceia do Senhor, o corpo e o sangue de Cristo estão presentes, juntamente com o pão e o vinho, mas sem uma transformação física dos elementos. Outra característica que diferencia de maneira muito evidente essas igrejas é o uso dos dons espirituais. Os pentecostais defendem o uso dos dons do Espírito, como falar em línguas durante o culto, ou palavra de conhecimento, profecia preditiva, e ainda creem nos milagres extraordinários. Eles mantêm a crença de que todos os dons espirituais mencionados no Novo Testamento estão ativos nos dias de hoje. No lado oposto do espectro estão os presbiterianos. A visão presbiteriana padrão é chamada de cessacionismo, o que significa que eles acreditam que os dons espirituais milagrosos, como falar em língua, operação de milagres e profecias preditivas, cessaram hoje. Eles defendem que esses dons não são mais necessários ou presentes na igreja após o estabelecimento do cânon bíblico e a conclusão do período apostólico. Mas há uma minoria que não é cessacionista e até mesmo alguns carismáticos que praticam o uso desses dons espirituais. Os adventistas geralmente mantêm a visão intermediária do continuismo. Eles não acreditam que quaisquer dons espirituais tenham necessariamente cessado, mas também seriam céticos de que o que acontece em uma igreja pentecostal seja o uso legítimo dos dons espirituais. Eles acreditam no dom de profecia, e uma mulher chamada Ellen White teria feito isso. Ellen White escreveu vários livros e seus escritos guiam a interpretação adventista das escrituras até hoje, mas as outras denominações não aceitam seus escritos como autoridade. Já algumas comunidades luteranas podem adotar uma abordagem mais cautelosa em relação às práticas carismáticas, por considerá-las excessivamente emocionais ou desordenadas. A tradição luterana geralmente valoriza a ordem, mas é importante dizer que há uma grande diversidade dentro da tradição luterana, e as opiniões sobre dons carismáticos podem variar muito. Uma outra grande diferença entre essas igrejas está na questão do sábado. Os adventistas do sétimo dia observam o sábado, o que significa que adoram e descansam do pôr do sol da sexta-feira ao pôr do sol do sábado. Para eles, este é um assunto sério, e muitos adventistas ensinam que se alguém decidir deliberadamente continuar a não observar o sábado, pode perder a salvação. Os presbiterianos acreditam que o sábado foi transferido para o domingo por causa da ressurreição de Jesus. Para ele, o dia muda, o princípio não. Eles trabalham 6 dias e guardam um. E não qualquer dia como alguns procuram defender, mas aquele que nos lembra o que Cristo fez por nós e o que conquistou para nós. Os pentecostais, assim como os presbiterianos, adoram no domingo, mas a visão padrão não é que o domingo é o novo sábado, mas sim que o sábado não é mais algo que os cristãos precisam observar. Em vez disso, o culto de domingo é feito por outras razões, como o Novo Testamento menciona o aparecimento de Cristo e a igreja partindo o pão no primeiro dia da semana. Os luteranos sustentam uma visão similar aos pentecostais. O domingo não foi instituído por nenhuma lei. Foram os primeiros cristãos que, na sua liberdade, escolheram domingo, dia em que Cristo ressuscitou, para descansarem dos trabalhos e teriam ocasião para servir e adorar a Deus em conjunto e guardar a palavra de Deus de um modo especial. Sobre o fim dos tempos, os pentecostais são em sua maioria, mas nem todos, pré-milenistas. Os pré-milenistas acreditam que haverá um reinado futuro de Cristo nesta terra que durará 1000 anos. Muitos deles são dispensacionalistas e ensinam que os cristãos serão retirados da terra em um evento chamado arrebatamento, e após um período de tribulação de 7 anos, eles retornarão para o advento do milênio. Os adventistas também são pré-milenistas, mas não dispensacionalistas. Eles não acreditam em um arrebatamento pré-tribulação, como ensinado por Ellen White. Em vez disso, acreditam que a tribulação está no passado. Durante o milênio, acreditam que Cristo reinará do céu e a terra será completamente desolada. Eles também ensinam que está ocorrendo agora um julgamento chamado juízo investigativo. Cristo está no céu desde 1844, conduzindo uma revisão dos registros celestiais, avaliando a vida dos crentes para determinar sua fidelidade. Os presbiterianos são mais propensos a serem amilenistas, não acreditando em um milênio literal de 1000 anos. Para eles, a única coisa que resta é o retorno de Cristo e o julgamento final. Alguns, no entanto, são pós-milenistas, o que significa que, na visão deles, haverá um reinado milenar na Terra que termina com a segunda vinda de Cristo. Uma visão otimista, que vê os cristãos avançando até que chega o momento em que Jesus Cristo retorna. Já a maioria dos luteranos, assim como os presbiterianos, tende a ser amilenistas ou pós-milenistas, com a visão amilenista sendo a mais comum. Se você gostou desse vídeo, não esquece de fazer sua inscrição e deixar seu like, e aproveita para assistir também o vídeo que está aparecendo aqui na sua tela. Um
milhão de Romeus estão fazendo a corte. Eles disputam um óvulo humano. Pode ser o início de uma nova vida. Explore agora em super interessante coleções. O corpo humano. O corpo humano. Sexo, a atração vital. O amor pode fazer o mundo girar, mas Damian e Ruth têm mais do que sonhos românticos. Eles querem ter um filho. Estes jovens estão respondendo a um profundo estímulo biológico para garantir a sobrevivência da raça humana. Como resultado das transformações ocorridas durante a puberdade, o corpo dos dois está preparado para a reprodução. Comparado a outros animais, somos mais tardios quanto ao desenvolvimento sexual. Essa não é a única diferença. Uma mulher tem seios mesmo quando não amamenta. E podemos fazer sexo em qualquer dia, não só na fase de produção do óvulo. Isso cria um vínculo que ajuda a manter os casais unidos. Sexo é prazer, mas também é procriação. O objetivo é simples: unir as características de duas pessoas em uma só, em um filho. Todos nós carregamos a semente de uma nova geração. O espermatozoide de um homem é uma de suas menores células, mas sua cabeça contém o projeto de uma nova pessoa. A cauda empurra o espermatozoide ao encontro com o seu alvo, o óvulo. Este é envolvido com nutrientes e as substâncias necessárias para se dividir e crescer. É a maior célula do corpo humano, mas ainda assim é menor que a ponta de uma agulha. Apesar de todas as diferenças, o óvulo e o espermatozoide levam a mesma carga, a informação genética para uma nova pessoa. O propósito do sexo é misturar esses genes e combiná-los de uma nova maneira. A cor de nossa pele, do cabelo e dos olhos, nossa saúde e temperamento, tudo é determinado pelos genes que herdamos de nossos pais. Cada recém-nascido é único. Pela constante mistura do pacote genético, a evolução assegura que a espécie humana continuará mudando. A capacidade de reprodução começa na puberdade. Mas o potencial já existe desde a vida dentro do útero. Uma mulher nasce com um estoque grande de óvulos. Este feto feminino de 5 meses já tem 7 milhões de óvulos aninhados em seus imaturos ovários. Na puberdade, restam apenas 300 mil. Os óvulos humanos morrem constantemente. A mulher tem apenas 30 anos de capacidade de engravidar. O homem nasce com sua fábrica de espermatozoides que só começa a funcionar na puberdade. Depois disso, nunca para. Em toda a sua vida, um homem produz espermatozoides suficientes para povoar muitas vezes o mundo. Para alcançar seu destino, o espermatozoide faz uma perigosa viagem, na qual milhões morrerão e a chance de sucesso para cada um vai contra todas as probabilidades. A concepção é um jogo de azar.
Os corpos encenam o ato sexual para permitir a união do óvulo e do espermatozoide. Um casal que deseja um filho, como Damian e Ruth, tem cada mês uma chance de mais ou menos 1 em 4. Na puberdade, a produção de hormônios sexuais aumenta. O estrógeno e a testosterona controlam o desenvolvimento dos seios, dos pelos do corpo e dos órgãos genitais. Esses mensageiros químicos transformam o corpo e a mentalidade. Surge uma novidade, a atração sexual. Os garotos começam a se interessar pelas meninas, que também passam a apreciar a companhia de rapazes. Os hormônios não só preparam nossos corpos para a reprodução, mas modulam também os sentimentos como a paixão. Primeiro passo: um rapaz conhece uma garota. Como ocorre a atração entre as pessoas? De acordo com o antigo ditado, a beleza está nos olhos de quem vê, mas a ciência pensa diferente. Todos partilhamos a mesma ideia do que faz um rosto ser bonito. Opera aí uma lei comum: a média. Cientistas selecionaram uma galeria de rostos comuns e os colocaram num programa de computador. O resultado desse trabalho foi um rosto que corresponde à média das pessoas numa certa faixa de idade. Foi este rosto médio masculino que as pessoas acharam o mais atraente, e aí está o retrato de uma mulher média segundo o computador. A busca de um padrão é provavelmente um recurso encontrado pela evolução para conseguir que a união dos genes tenha os melhores resultados. Mas antes do maquinário reprodutivo entrar em ação, existe todo um jogo de sedução. Rostos e expressões podem ser mais importantes que palavras, mas nesse jogo de parceiros, outros sentidos têm um papel essencial. Amor e desejo têm sua linguagem própria. Toque, cheiro, vista e som produzem mudanças em nossos corpos. Tudo isso com um propósito: unir espermatozoide e óvulo. A hipófise no cérebro libera hormônios que estimulam os órgãos reprodutivos da mulher. Aqui está, próximo ao útero, pouco mais largo que uma pera, o alvo dos hormônios, um ovário. Em primeiro plano, a tuba uterina. Está montada a cena para a criação de um novo ser. O ovário contém centenas de milhares de óvulos. Eles permanecem dormentes até que, uma vez por mês, um sinal hormonal amadureça um deles. O óvulo pode esperar 40 anos para fazer sua estreia, desde a época em que a própria mulher estava no útero. Enquanto o óvulo está seguro no interior da mulher, a fábrica de espermatozoides está no mundo exterior. É um lugar perigoso, mas os testículos devem ficar frios. Os espermatozoides só podem ser produzidos numa temperatura de aproximadamente 1 grau abaixo da do corpo. Dentro dos testículos há centenas de metros de tubos, a fábrica dos espermatozoides. O aglomerado de caudas nesta seção é de espermatozoides maduros, esperando serem liberados. Em torno das paredes estão as células germinativas que se transformarão em espermatozoides. O processo completo leva cerca de 10 semanas. Os espermatozoides são produzidos a uma média de 1000 por segundo. Mais de 100 milhões são criados a cada dia. O espermatozoide é um eficiente veículo para direcionar seus genes ao alvo. Propulsionado por uma cauda que lembra um chicote, ele nada depressa rumo ao óvulo. A cabeça do torpedo, recheada de DNA, tem uma capa química que vai penetrar o óvulo. O DNA é uma dupla hélice enrolada que contém o código genético, o roteiro para desenvolver um novo ser.
Estas informações ficam armazenadas nos cromossomos, que se encontram no núcleo do espermatozoide e do óvulo. As células que se tornam óvulos e espermatozoides nascem com 46 cromossomos, como todas as outras células do corpo humano. Essas células são divididas por um processo especial e passam a ter 23 cromossomos. Antes de se dividirem, passam por um processo de mistura, trocando informações genéticas para produzir uma única e nova combinação. Essa mistura garante a variedade da espécie humana.